Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. O que é a justiça exceder a dos escribas e fariseus? Como eu tenho feito gravações em que o Espírito Santo deixa como alerta Mateus 5,20, pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, o que o Espírito Santo quer nos dar entendimento, o significado dessa justiça exceder a dos escribas e fariseus. Então, o Espírito Santo nos ensina que Jesus falou às multidões e aos discípulos. Revela Mateus 23:1. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Mateus 23:2. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Mateus 23:3. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidades com as suas obras, pois dizem e não fazem. Mateus 23:4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Olha o que revela Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. E é o que realmente está acontecendo. Da graça tendes caído. Então o Espírito Santo nos ensina, quando Jesus chama os escribas e fariseus de hipócritas. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Está revelado em Mateus 23:13. Vamos ver agora Mateus 23:14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorai as casas das viúvas, sob pretextos de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então esse é um dos pontos em que o Espírito Santo me faz observar dentro de algumas igrejas. Principalmente quando fazem uma roda dando as mãos. A demora no falar, em que há um troca de perna devido à demora. O que eu venho falar desse troca de perna em que eu observo? A oração prolongada. Ai, Senhor, falam tanta coisa que é um cansaço que dá, que vai para uma perna, vai para lá. Está lá ouvindo aquela prolongada oração, aí vai para outra perna, porque uma já cansou. Então é um vai para lá e um vai para cá. Então, no Evangelho de Mateus 5, no Evangelho de Mateus 6, versículo 5 ao 8, que faz parte da doutrina de Cristo, é revelado o seguinte. Versículo 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará.
Versículo 7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então é aquilo em que o Espírito Santo me faz observar. Não useis de vãs repetições. As pessoas cansam. Por isso que eu falei do troca-troca de perna. Uma perna cansou, vai para outra. Aí uma cansou, vai para outra. Quer dizer, fora da doutrina de Cristo. Então precisamos entender, precisamos observar para que nós venhamos adequar aquilo que Cristo nos ensina dentro da sua doutrina. Então ele está falando aqui, vou repetir no versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Versículo 8, não vos assemelheis a ele, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Então isto faz parte da doutrina de Cristo. Isto é o Evangelho. Evangelho de Mateus 23, 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Então o que o Espírito Santo nos ensina? Que não devemos mais edificá-los, porque já se cumpriu o que os profetas disseram de Jesus. O Evangelho de Lucas 16, 16 e também o Evangelho de Lucas 24, 44 confirma. Atos 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. O que Jesus fez? Milagres. E o que Jesus ensinou? O Evangelho, a sua doutrina, que excedia dos escribas e fariseus. Está lá revelado. Até o dia em que foi recebido em cima do céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Também está revelado ali em Atos. Então os mandamentos estão revelados no Evangelho, no Novo Testamento, considerado uma doutrina de Cristo. Esses 12 apóstolos são os que estão revelados no Evangelho, não dando condições de ninguém mais de ser chamado de apóstolo. Então a lista nós vamos ter revelada em Atos 1, versículo 13, e no versículo 26, Matias foi contado com os 11. E não pode ser retirado. Como é que ficou a situação de Paulo? Paulo se intitulava apóstolo, né? Isso serve de exemplo para aqueles que pensam que têm o título, e como nós vamos nos aprofundar, nós vamos ver que os títulos vão ser retirados. Então isso aqui é uma prova. Então Paulo, devido ao seu chamado confirmado, né? Nós sabemos disso, para que não fosse julgado como mentiroso por causa do Apocalipse 2:2, o próprio Jesus, tendo conhecimento de todas as coisas, apareceu a Paulo e lhe concedeu o título de ministro e testemunha. É revelado lá no livro de Atos 26, 16. Vamos lá ver. Olha o mistério. Então o que o Espírito Santo nos ensina, que os apóstolos escolhidos por Jesus receberam um único ensino, que é o Evangelho. Ensino este revelado como doutrina de Cristo. E eu aqui tenho revelado nas gravações que eu tenho feito com relação ao que é Evangelho. E nós vamos ver essa doutrina revelada lá em Mateus 5.
do versículo 1 ao 48, Mateus 6, do versículo 1 ao 34, Mateus 7, do versículo 1 ao 28, né? E Mateus 8 em diante. Então nós vamos ver que Jesus subiu ao monte, aproximaram-se dele seus discípulos e ele começou a ensinar. Ensinar o quê? A tal doutrina que está escrita dentro do Evangelho. Quando ele terminou de ensinar, ele desceu. Nós vamos ver que lá no versículo 29 de Mateus 7, né, concluindo Jesus de proferir essas palavras, né, todos se admiraram da sua doutrina, né, porque ele ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Então nós vamos ver que o Espírito Santo está revelando que existe uma doutrina a ser cumprida. Existe uma doutrina a ser pregada. Fora disso, corremos os riscos de não entrarmos no reino dos céus, assim como revela Mateus 5,20. É o que o Espírito Santo está nos dando entendimento. Por que os que se intitulam apóstolos no presente, né, fora dos escolhidos por Jesus, são considerados mentirosos, conforme revela Apocalipse 2,2, e aqui vou revelar: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança, que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. O primeiro motivo: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Revela Apocalipse 21:14. Então o Apocalipse, ele não pode acrescentar e nem retirar. Está revelado 12 apóstolos do Cordeiro. E esses 12 apóstolos do Cordeiro está incluindo Matias. Matias foi contado com os 11. Eu não posso tirar Matias e colocar Paulo, como já está acontecendo em algumas posições aí no nosso meio. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A prova disso é que Jesus deu o título de ministro e testemunha a Paulo. Então não vamos confundir, temos que esperar o tempo de Deus ser revelado. Então a Bíblia está me garantindo que Paulo recebeu o título de ministro testemunha, conforme é revelado em Atos 26:16. Então vão lá e procuram ver que está revelado. Então Deus limitou o número de apóstolos, conforme Atos 1:13 e 26. No versículo 26, Matias foi contado com os 11. Segundo, os que se intitulam apóstolos, fora dos 12 escolhidos por Jesus, além de serem considerados mentirosos, pregam diferente da doutrina de Cristo, Antigo Testamento. Aonde que está na Bíblia Jesus ensinando o Antigo Testamento aos seus discípulos? Aonde? Prova! Por isso que o Apocalipse chama de mentirosos os que estão se intitulando apóstolo agora. Então, o que acontece? Jesus deixa bem claro, revelado, que não entrarão no reino dos céus. Da mesma forma, também a todos que não cumprem o que revela Mateus 5:20. A Bíblia revela que os mentirosos não vão herdar também o reino dos céus, ficaram de fora. Então, como estão se intitulando apóstolos, ensinando o Antigo Testamento, diferente daquilo que Jesus ensinou, então, está aí, está provado biblicamente. A palavra está se estreitando. Mateus 5:20 vai ser revelado. É bom sempre revelar. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus,
de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então o que o Espírito Santo está mostrando? A nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Através de quê? Do Evangelho com o ensino da doutrina de Cristo. Então, apóstolo pregando Antigo Testamento, não é o que o Espírito Santo nos ensina? O próprio Jesus, em seu ministério, deixou escrito a sua doutrina, que excedeu a dos escribas e fariseus, no Evangelho, Novo Testamento, no qual ensinou seus apóstolos. Então nós temos que seguir o quê? O exemplo de Cristo. Olha, peraí, eu sei que existe um único Salvador. Glória a Deus, né? Jesus. Mas o que eu tenho que fazer agora? Ele deixa com uma ordenança eu pregar o Evangelho. Aí eu pergunto, o que é Evangelho? Aí eu vejo uma resposta, Evangelho é boas novas. Gente, o que é Evangelho? Vamos buscar no dicionário que nós vamos ver. Vai lá buscar no dicionário. E os dicionários confirmam, inclusive, que é uma doutrina de Cristo. E essa doutrina de Cristo está revelada no Mateus 5 em diante. Então temos que saber. Por que uma nova aliança? Cristo é o mediador de uma nova aliança. De uma nova aliança. Hebreus 8, no versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12 e o versículo 13. Vamos ver o que revela o versículo 7. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Versículo 8. Mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Aí o Espírito Santo me faz perguntar. São duas alianças? Tem que permanecer na primeira e tem que permanecer na segunda? É isso? Não é isso que o Espírito Santo ensina. Versículo 9. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Por isso, vem a segunda aliança, como Cristo, o mediador de uma nova aliança. Versículo 10. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No versículo 11 de Hebreus 8. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Versículo 12 de Hebreus 8. Pois serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Do versículo 13, ainda de Hebreus 8, dizendo nova aliança. Ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Então Jesus é o mediador de uma nova aliança, em que veio com os seus ensinos excedendo a dos escribas e fariseus, o Evangelho, Novo Testamento, considerado doutrina. Então Deus não fala mais e nem coloca para ninguém como mandamento uma aliança antiga com defeito, porque não permaneceram nela e porque ele tornou antiquada
envelhecido e perto está de desaparecer. Então o Espírito Santo nos ensina alguns exemplos revelados. A mulher adúltera. Os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo, está revelado em João 8,3. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Revelado em João 8,4. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Então, vão ler João 8. Muitos conhecem essa passagem. O que Jesus fez? Então vamos ler lá, ó, vou dar como referência. Ler João 8, versículos 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então a pergunta que o Espírito Santo faz. Ele me dá entendimento para perguntar isso. Você está na lei e na graça? Você está na lei e na graça? Você está na primeira aliança e na segunda aliança? Ou você está na graça? Porque se estiver na lei, são as tais obras dos escribas e fariseus em que Jesus nos ensina a não procedermos de conformidade com as suas obras. E porque a nossa justiça tem que exceder a deles, para podermos entrar no reino dos céus. Mateus 5,20. Olha o perigo. Olha o perigo. Deus revela no tempo que Ele quiser e a quem Ele quiser. Vamos buscar aqui, olha. Em Mateus 11, versículo 25. Por esse tempo, disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Versículo 26 de Mateus 11. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então é o tempo de Deus. O Evangelho, a doutrina de Cristo, ela vai ser pregada e ninguém vai impedir. Um outro exemplo que nos chama a atenção, quando Jesus foi sentenciado à morte de cruz, revela João 19, versículo 6 e versículo 7. Versículo 6, vendo-o, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, tomai-o vós e crucificai. Eu não acho nele crime algum. Versículo 7. Responderam os judeus, nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Deus enviou seu filho. Está escrito no Evangelho. O Evangelho de João 20, versículo 17, revela. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus, para nós que cremos e aceitamos como único Salvador,
filho de Deus, nosso irmão mais velho, olha que o primogênito. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Então, Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito. Um outro exemplo, João 18, versículo 19, versículo 20. No versículo 19, então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Então ele foi interrogado por causa dos discípulos e por causa da doutrina de Cristo. Então Jesus ensinou a seus discípulos a sua doutrina no Evangelho, por isso que questionaram ele. Respondendo Jesus, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso em oculto, e é o que nós temos que fazer, é o exemplo. Nós temos que dizer a verdade. O aceitar Jesus como o único Salvador é muito importante, mas devemos segui-lo como exemplo do que ele nos ordenou o quê? A pregarmos o Evangelho. Temos que saber o que é Evangelho. Novo Testamento, doutrina que excede a dos escribas e fariseus. Um outro exemplo, Jesus expulsa os mercadores, está revelado em Marcos 11, versículo 15 ao 19. Eu vou só revelar aqui o versículo 18, revela: os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Estavam admirada da sua doutrina. Que doutrina é esta? Está dentro do Evangelho, Mateus 5 em diante, vocês vão ver lá a doutrina lá. Fora disso, fora do que Jesus ensinou, tem nada a ver. Então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhe disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e segue. Marcos 8, 34. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos 8, 35. Precisamos estar atentos no que o Espírito Santo nos ensina no presente, porque se cumprirá o que Jesus revela nos seus ensinos. Mateus 22, 14. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vai se cumprir. Eu não posso alterar, está escrito. E ninguém pode alterar. Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade, está revelado em Mateus 7, 23. Então se cumprirá o que está escrito. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. Eu agradeço ao Espírito Santo por mais esta oportunidade, né? E o que foi revelado aqui é para a edificação da igreja. Precisamos mudar, precisamos saber o que Jesus requer de nós. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.